Olá, eu me chamo Águida Fernanda Mendes da Silva de Oliveira, faço parte do PIBIC Fundação Araucária, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do Centro de Educação, Comunicação e Arte de Pedagogia, Campus Cascavel. A minha orientadora é a professora Tânia Maria Reck. O título do meu trabalho é o Imaginário sobre a Morte e o Suicídio na Perspectiva da Juventude Contemporânea, uma revisão bibliográfica e interdisciplinar. Então, na nossa introdução, nós destacamos que o alto índice de suicídio, no momento histórico em que vivemos, nos impulsiona a refletir sobre quais são os fatores que influenciam o suicídio e como lidarmos com ele. Então, nós partimos da problemática que o tema morte está impregnado de tabus e preconceito, assim como o fenômeno do suicídio. Então, de acordo com o Dutra 2012, a responsabilidade que gira em torno do adolescente e do adulto jovem promove uma condição de maior perturbação emocional, que podem ser consequências de estudos, desemprego, desigualdade, etc. Tais questões podem lançar esse jovem para condições autodestrutivas. Então, assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a taxa de morte por suicídio é de mais de 700 mil por ano. Então, tal estimativa ela revela essa importância de desenvolvermos estudos em torno do tema, como também a necessidade de aprimoramentos de práticas de acompanhamento para a saúde mental. Então, na nossa pesquisa, nós utilizamos dados estatísticos do Sistema Único de Saúde, da base de dados denominada SUS, em que nós observamos o índice de suicídio entre os jovens tendo como recorte etário entre 15 e 29 anos e tomando como base a Lei 12.852 de 2013 do Estatuto da Juventude. Então, como objetivos, nós temos conhecer o imaginário da juventude sobre a morte e suas relações com o suicídio, problematizar dados estatísticos recentes que mostrem o número de suicídios em jovens à luz da revisão da literatura. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir da utilização de alguns autores pesquisadores como Maffezoli, 2001, que vai se debruçar acerca do imaginário, Arié, 2013, que apresenta como a morte ela é vista historicamente. Então, ele vai começar desde as cavalarias até a sociedade moderna, contemporânea, como também a obra O Suicídio, que é um clássico, do Émile Durkheim, que aborda o suicídio como um fenômeno social. Então, na primeira fase desse trabalho, foi possível identificar que a morte ao longo dos séculos ela apresenta modificações sutis em sua roupagem, que podem ser lentas ou até mesmo desapercebidas. Então, assim, no período das cavalarias, não se morre sem ter tido tempo de saber que se vai morrer, pois o homem, nesse período, era de costume, segundo Arié, ser alertado da morte, que pode vir a ser de uma doença ou até mesmo de forma súbita. Então, por isso, a morte lhe dá indicativos de sua chegada por meio dos signos naturais, que também poderia ser por algum reconhecimento espontâneo. Então, o sentir ele vai ser um elemento que orbita nesse período. O homem tem consciência que o seu tempo terminou. Então, para Arié, as pessoas tratavam o morrer sem cerimônia, ela era vista como um elemento mais familiar, como algo comum, simples, sendo eles observadores dos signos, essas pessoas, esses sujeitos, e antes de mais nada, observadores de si mesmos. Isso não significa dizer que tinha o desejo e impaciência em morrer. Porém, quando os indícios da morte chegavam, sem precipitação alguma, nem atraso, como devia ser, morriam. Nessa perspectiva, na sociedade moderna, tivemos uma inversão com relação ao imaginário da morte da juventude contemporânea. Então, no momento em que o homem foi privado de mostrar seus afetos, de expressar sua dor, e como resultado, o que acontece é um esvaziamento da morte. Então, isso foi possível verificar no nosso estudo, que a morte, que era uma companheira familiar, ela se transforma em objeto de interdição, ou seja, se proíbe o seu cumprimento de suas funções
que ela traz, né, de nos causar, nos dar consciência de si e da nossa própria realidade. Então, a fonte de pesquisa, como dito anteriormente, foi o DataSUS, que apresenta uma base chamada Sistema de Informação. Então, essa base, quando você adentra na página, ela tem alguns filtros, algumas variáveis que você pode ir selecionando. Então, nós temos lá qual seria, né, o tipo de óbito desse indivíduo, o ano de óbito, o estado civil, o sexo, a idade, o local de ocorrência, o município, o grau de instrução. E o filtro que nós aplicamos para o estudo foram os extratos obtidos em relação à idade de 15 a 29, considerando o sexo, o município de ocorrência, a escolaridade e raça-cor. Em relação aos resultados, nosso trabalho verificou que no Paraná ocorreram 3.588 incidentes de suicídios entre os anos de 2018 a 2021, com uma média de 897 casos por ano. Um outro fator, um outro elemento de grande relevância nesse estudo é a questão da escolaridade, que tem sim um aumento no número de casos quando o sujeito tem baixa escolaridade. Então, seguindo esse recorte etário de 15 a 29, então 74% dos casos em 2018 apresentam baixa escolaridade. Então, a ausência de uma formação escolar pode afetar na maneira que o sujeito percebe o mundo, como se ele se posiciona frente aos obstáculos, nas condições que a vida ela vai impondo. Os nossos estudos corroboram com os dados obtidos por Souza et al. 2002, que apontam a região de Curitiba como o maior grau de incidência para suicídios em adolescentes. Então, a partir dessas reflexões, verificamos a importância de falarmos sobre o fenômeno do suicídio, considerando a essencialidade de novas discussões em relação ao tema. A morte ao longo da história ela foi possível, né, se observar que as atitudes diante dela foram sendo modificadas. Lembrando que o imaginário da morte ele é construído, produzido coletivamente. Como dito anteriormente, na sociedade moderna nós tivemos essa inversão de valores. Então, verifica-se a importância de falarmos sobre o fenômeno do suicídio, considerando a essencialidade de novas discussões. Salientamos a necessidade de uma base de dados sobre o suicídio cada vez mais detalhada, para que se possa traçar um perfil característico da vítima com o objetivo de criar medidas, prevenções, ações que visam evitar essas mortes autoprovocadas. Nesse sentido, não devemos deixar de citar a relação do papel da educação também, com relação ao suicídio, podendo servir como ferramenta de intervenção e prevenção. Eu agradeço à Fundação Araucária, ao Programa Institucional de Iniciação Científica, PIBIC, da UniOeste, pelo apoio para a realização deste trabalho. Muito obrigada.